Você sabe aplicar a formatação condicional utilizando fórmulas? Assista este vídeo e descubra como se faz. Se você tem uma tabela que contém uma quantidade razoável de dados e precisa encontrar determinados valores, você pode utilizar a formatação condicional para realizar esta tarefa. Ele vai destacar os valores que se encaixam dentro de regras pré-definidas ou personalizadas através de fórmulas. Nesta planilha, encontramos esta tabela, com os dados que serão processados. Ao lado, encontramos uma estrutura de pesquisa, onde através desta lista suspensa, podemos escolher o nome de um vendedor. Note que a cada nome escolhido, o Excel realça na tabela base todos os dados referentes ao vendedor escolhido. E conforme vamos trocando o nome do vendedor, os dados na tabela base são atualizados. E ainda encontramos uma opção que limpa a formatação aplicada. Nesta outra lista suspensa, podemos escolher uma cidade. E a cada cidade escolhida, o Excel realça na tabela base todos os dados referentes à cidade escolhida. E conforme vamos trocando o nome da cidade, os dados na tabela base são atualizados. E também encontramos uma opção para limpar a formatação aplicada. Primeiramente, vamos criar as listas suspensas. Vamos coletar os nomes que aparecerão na lista. Selecionamos estas duas colunas que armazenam os nomes dos vendedores e das cidades. Copiamos utilizando a tecla de atalho Ctrl+C. Em seguida, em alguma coluna vazia, colamos utilizando as teclas de atalho Ctrl+V. Vamos eliminar as repetições desta primeira coluna, selecionando todo este intervalo, e na guia Dados acionamos o comando Remover duplicatas. Selecione a opção Continuar com a seleção atual. Clique no botão Remover duplicatas e confirme clicando no botão OK. Repetimos o processo para eliminar as repetições da segunda coluna, selecionando todo este intervalo, e na guia Dados acionamos o comando Remover duplicatas. Selecione a opção Continuar com a seleção atual. Clique no botão Remover duplicatas e confirme clicando no botão OK. No final de cada coluna, vamos acrescentar uma opção Limpar, que será a opção para desativar a formatação condicional. De volta à planilha de consulta, vamos gerar uma lista suspensa, selecionando esta célula, e na guia Dados clicamos no comando Validação de dados. Na seção Permitir, escolheremos a opção Lista. Na seção Fonte, clicamos neste botão e selecionamos as opções que queremos que apareça na lista. Clicamos nessa seta e em seguida clicamos no botão OK. Note que a lista com a relação de vendedores é criada. Vamos repetir o mesmo procedimento para criar a segunda lista. Selecionamos esta célula. Na guia Dados, clicamos no comando Validação de dados. Na seção Permitir, escolheremos a opção Lista. Na seção Fonte, clicamos neste botão e selecionamos as opções que queremos que apareça na segunda lista. Clicamos nesta seta e em seguida clicamos no botão OK. Note que a lista com a relação de cidades é criada. Agora, vamos ativar a formatação condicional relacionada com a lista de vendedores. Selecionamos toda esta base. Na guia Página Inicial, clicamos no comando Formatação Condicional. No menu suspenso, escolhemos a opção Nova Regra. E na seção Nova Regra, escolheremos a opção Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Neste campo, vamos inserir a fórmula. Colocamos o sinal de igual. Em seguida, na nossa base, indicamos a célula de referência que indicará o início da procura. Clicamos nesta célula, pois o nome do primeiro vendedor se encontra nela. Lembrando que o início da varredura começa de cima para baixo e da esquerda para a direita. Em seguida, alteramos a forma de congelamento. Por padrão, o Excel trava toda esta referência.
Precisamos permitir que a partir desta célula ele desça livremente procurando a escolha feita na lista suspensa. Mas ele não precisa procurar por este vendedor nas outras colunas, pois todos os nomes de vendedores se encontram somente nesta coluna. Então, pressionamos 2 vezes a tecla F4. Em seguida, inserimos outro sinal de igual para indicarmos para qual vendedor a formatação condicional deverá procurar. E clicamos nesta lista suspensa. Para esta referência, não precisamos mudar a forma de congelamento. Falta agora definir a cor que queremos que seja aplicada. Para isto, clique no botão Formatar. Na guia fonte, escolha a cor para os textos e números. E na guia Preenchimento, escolha uma cor para pintar o fundo da célula. Clique em OK. E OK novamente. Note que ao escolher o nome de algum vendedor, a formatação condicional mostra em nossa tabela base todas as informações relacionadas com o vendedor escolhido. E se você quiser desativar a formatação condicional, escolha a opção Limpar na lista suspensa. Agora vamos ativar a formatação condicional relacionada com a lista de cidades. Selecionamos toda esta base e na guia Página Inicial, clicamos no comando Formatação Condicional. No menu suspenso, escolheremos a opção Nova Regra. Na seção Nova Regra, escolheremos a opção Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Neste campo, vamos inserir a fórmula, colocando o sinal de igual. Em seguida, na nossa base, indicamos a célula de referência que indicará o início da procura. Clicamos nesta célula, pois o nome da primeira cidade se encontra nela. Lembrando que o início da varredura começa de cima para baixo e da esquerda para a direita. Em seguida, alteramos a forma de congelamento. Por padrão, o Excel trava toda esta referência. Precisamos permitir que a partir desta célula ele desça livremente procurando a escolha feita na lista suspensa. Mas ele não precisa procurar por esta cidade nas outras colunas, pois todos os nomes de cidades se encontram somente nesta coluna. Então, pressionamos 2 vezes a tecla F4. Em seguida, inserimos outro sinal de igual, para indicarmos para qual cidade a formatação condicional deverá procurar, e clicamos na lista suspensa. Para esta referência, não precisamos mudar a forma de congelamento. Falta agora definir a cor que queremos que seja aplicada. Para isto, clique no botão Formatar. Na guia fonte, escolha a cor para textos e números. Na guia Preenchimento, escolha uma cor para pintar o fundo da célula. Clique em OK e OK novamente. Note que ao escolher o nome de alguma cidade, a formatação condicional mostra em nossa tabela base todas as informações relacionadas com a cidade escolhida. E se quiser desativar a formatação condicional, escolha a opção Limpar na lista suspensa.